Henker que vive duas vezes. Capítulo 237. A Rainha do Verão, 2. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Shoak. A Rainha do Verão acenou levemente com a mão para Éder e os outros como se estivessem no caminho. Ao fazer isso, uma tempestade de poder mágico começou a girar e derrubar todos os jogadores na frente. Eram pessoas que receberam educação de elite e eram conhecidas por suas habilidades. Eles eram os preciosos subordinados de Éder que o ajudavam a se vingar dos Elohim. Mas na frente da Rainha do Verão, eram apenas efêmeras. Demorou apenas um segundo para se livrar deles. Mais do que isso era uma perda de tempo. E o mesmo aconteceu com Éder. Eu tenho que correr. A sobrancelha da Rainha do Verão se contraiu ao ver Éder se atrever a evitar seu chicote de vento. Ela imediatamente virou a mão na outra direção. Suek. Os chicotes atingiram a cabeça de Éder. Quang. Ele fugiu como um rato. Não sobrou nada por onde o chicote do vento acabara de passar. Éter já havia partido. Ele quebrou a luz e conseguiu escapar. Mas a Rainha do Verão não perseguiu Éder. Ela poderia, mas não tinha vontade de fazer isso. Era apenas um incômodo. Ela se esqueceu de Éder e virou a cabeça para Tom. Tom se ajoelhou e bateu a cabeça no chão. Sua testa sangrou. Peço desculpas. A Rainha do Verão rosnou com seus caninos brilhando. Eu mesmo tenho que vir para este lugar humilde? Nunca imaginei que isso seria tão difícil. Por favor, perdoe. Começo. Vou puni-lo por isso mais tarde. No entanto, antes que isso acabe, você deve lutar contra a vontade de morrer a qualquer momento. Obrigado pela chance, mãe. Tom bateu a cabeça no chão repetidas vezes. Ele podia ouvir seu crânio estalando, mas não teve tempo de sentir. Se a Rainha do Verão estivesse aqui, significava que ela estava com raiva. A reputação dos 9 filhos do dragão veio da quantidade de sangue de dragão que receberam, e a Rainha do Verão poderia ajustar essa quantia tanto quanto quisesse. Ela poderia até retirar o sangue que já foi dado. Então ele não seria mais um de seus soldados. Sem seus poderes, ele nem estaria nos 81 olhos. Ele cairia instantaneamente de príncipe para indigente imediatamente. A parte de trás de sua cabeça estava quente. Ele podia sentir os olhares zombeteiros de seus irmãos. Eles pensaram que ele já estava fora da competição. Isso era algo em que Tom nem queria pensar. Ele tinha que acalmá-la de alguma forma no tempo que lhe restava. No entanto, a Rainha do Verão nem olhou para Tom. Seus olhos estavam fixos nos desfiladeiros onde as nuvens de poeira flutuavam incessantemente. A pedra filosofal que ela procurava estaria lá. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. A Rainha do Verão cerrou os dentes e ativou a magia que ela estava segurando. Uma luz branca a cercou. Quando a luz desapareceu, um grande dragão se revelou. Ela parecia muito diferente da guerra contra Cheongivado. Suas escamas semelhantes a rubi eram pretas e seus olhos ardentes eram opacos. Havia até buracos em suas asas, fazendo-as parecerem esfarrapadas. Um coração de dragão quebrado e veneno do diabo. A Rainha do Verão acabara de usar o que restava de seu poder mágico. Esta foi a última transformação e tentativa, arriscando sua vida. Se ela falhasse aqui, apenas a morte a aguardava. A Rainha do Verão sentiu-se ainda mais apressada. Com o veneno do diabo já em sua medula, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Como o último dragão, o último descendente das espécies dracônicas, ela não poderia morrer em vão em um lugar como este. Nunca. Kraa. A Rainha do Verão chorou para o céu. Quando ela abriu as asas, todos os tipos de magia foram ativados ao mesmo tempo, e seu grande corpo tremeu. Quang. Quando ela bateu com o rabo, ela já estava voando alto para onde ficava a fortaleza Brocken. Ela não tinha mais nenhum poder mágico. Ela agora estava extraindo o poder de sua alma, seu poder espiritual, para usar seu poder mágico com força. Usar seu poder espiritual era perigoso porque poderia separar sua alma de seu corpo, mas ela não tinha tempo para se preocupar com isso. Os poderes que foram enterrados pelo veneno do diabo acordaram um por um. Os poderes que constituíam um dragão acordaram em ordem, e Dragonfire emanou dela, preenchendo o espaço sideral sem dono. Neste momento, o Endless World of Night não era mais o território das bruxas, mas o território da Rainha do Verão. A abertura de Intrenium e Dragon's Blood? Yeon-woo tinha um olhar questionador quando olhou para os itens que foram dados como recompensa. Ele não iria recusá-los. Mas como tinha conexões com alguns dos 5 principais artesãos, ele não tinha nenhum interesse particular nos artefatos que o dragão vermelho tinha. Talvez se fosse uma ferramenta usada por deuses ou heróis, mas não havia como eles colocarem tais objetos lá. Provavelmente havia apenas armas classe A ou algumas joias. Mas a outra recompensa foi diferente. Sangue de dragão. Isso era algo que não poderia ser encontrado em lugar nenhum. Soro de sangue da espécie dragão vermelho. Categoria: Elixir. Classificação: S+. Resumo: o último dragão, a Rainha do Verão, Ismênios, refinou seu sangue para fazer este soro. Apenas bebendo, suas estatísticas aumentarão. Isso foi mais do que um simples item S+. Todos sabiam o quão poderosos eram os 9 filhos do dragão. Considerando o quão fortes eles se tornaram apenas com as transfusões de sangue, esta era uma recompensa pela qual as pessoas arriscariam suas vidas.
Ela estava tentando fazer um novo soldado dragão? Foi possível. Do ponto de vista da Rainha do Verão, isso era algo que a Valpardisnachite precisava ser resolvida rapidamente. Se alguém se livrasse deles e trouxesse o segredo da Pedra Filosofal, era possível que ela não parasse apenas fazendo deles um soldado dragão. Mas o problema é que o soro de sangue chegou às minhas mãos agora. Yon-Woo se perguntou o que deveria fazer com o soro de sangue. Não foi uma má ideia beber ali mesmo. No entanto, ele já tinha sangue de dragão perfeitamente bom correndo em suas veias, então não faria muita diferença. Além disso, o dragão antigo não era um dragão vermelho como a Rainha do Verão. Não seria absorvido também. Provavelmente havia uma boa maneira de usar isso, mas foi uma recompensa tão repentina que ele não conseguiu pensar em nada. Oh! Yon-Woo olhou para Vigrid em sua mão. Vrum, vrum. Vigrid estremeceu quando Yon-Woo olhou para ele, como se gostasse. Vigrid se livrou de quase toda a maldição, mas Yon-Woo não conseguiu liberar o último selo. Parou em 90% e não progrediu mais a partir daí. A santidade não ajudaria mais. E se ele pegasse emprestada a força da espécie dracônica, que era igual aos deuses? Vou ter que investigar isso. Yon-Woo decidiu discutir isso com Bran e abriu o Intrenium para colocar o soro de sangue dentro. Justo quando ele estava prestes a voltar. Uau! De repente, ele enrijeceu as costas devido a uma aura de arrepiar os cabelos. Quando ele virou a cabeça na direção da aura, viu um grande dragão voando em sua direção a uma velocidade bestial. E mais rápido que isso veio uma aura intensa como um monte de nuvens. Era uma aura ameaçadora igual a quando o meteoro caiu. A Rainha do Verão. Sua pele ardia e suas costas estavam frias. A bênção do dragão dentro de suas celas tremeu. Eles estavam tentando se livrar do medo do dragão. No entanto, havia uma diferença clara entre um dragão humano e um dragão completo, então é claro que o dragão humano ficaria relutante em relação ao dragão. Essa foi outra razão pela qual ele tentou obter a bênção do demônio. Yon-Woo se acalmou o máximo que pôde e tentou se distanciar o máximo que pôde da Rainha do Verão. O medo extremo controla seu corpo devido ao medo do dragão. Você está caindo em estado de atordoamento. Sua frieza está sendo mantida com o traço sangue frio. A bênção do demônio está sendo ativada. A bênção do demônio está sendo ativada. A condição de atordoado foi liberada. Você ganhou resistência ao Dragon Fear. Seria bom se sobrasse outro meteoro. Por que ela veio agora? Yon-Woo usou Blink consecutivamente para escapar da visão da Rainha do Verão. Mesmo tendo sido envenenada pelo veneno do diabo, a Rainha do Verão ainda era demais. Sem chance. Ele pensou no motivo pelo qual a Rainha do Verão apareceu de repente. Ele só conseguia pensar em um motivo. Por que Vieira Doom foi capturada? Ela apareceu depois de verificar que a missão repentina foi concluída? Yon-Woo cerrou os dentes. Se fosse esse o caso, este foi claramente o seu erro. No entanto, não, isso poderia realmente ser uma oportunidade. Yon-Woo decidiu aceitar isso como uma oportunidade. A Rainha do Verão iria morrer de qualquer maneira. O que ela poderia fazer com seu coração de dragão quebrado e veneno do diabo? Por outro lado, Yon-Woo ainda estava em ótimas condições. Ele nem tinha despertado seus poderes ou o corpo do dragão. Bu estava crescendo depois de engolir a Pedra Filosofal. E ele também poderia chamar Shannon, Han Yeong, Rebecca e Bran. Deixando todo o resto de lado, Yon-Woo não sabia muito sobre seus limites depois que a Pedra Filosofal foi concluída. Se ele usasse todo o seu poder, ele poderia ter uma chance. Claro, isso pode ser apenas uma ilusão. Afinal, não havia nada mais perigoso do que uma fera furiosa. Além disso, a Rainha do Verão não estava fraca em seu estado atual. Ela era exatamente tão forte quanto na guerra. Não acredito que ela ainda tenha tanta força. Embora ele tenha afastado o medo do dragão, ele ainda se sentia ameaçado. Apesar de usar o traço sangue frio, suas mãos e pés estavam dormentes. Vê-la assim de frente tirou toda a energia dele. Mas Yon-Woo não desistiu. Ele confiou em si mesmo e em sua análise da situação atual. As pessoas que ele viu estavam vivas com sua percepção extrasensorial e estavam todas indo em direção a ele. Além disso, toda a sua inimizade foi dirigida à Rainha do Verão. Rainha do Verão, você cometeu um grande erro. Missão oculta, prisão em campo, 1. Resumo. Há algum tempo, o Bureau decidiu sobre uma ação disciplinar para o Dragão Vermelho, que atacou a casa de leilões Quelate por motivos pessoais. Contudo, há um limite para o que a repartição pode fazer, por isso é necessária ajuda. Capture ou mate os jogadores do Red Dragon dentro do tempo determinado. Você pode pegar uma porcentagem das habilidades ou artefatos daqueles que você mata. A missão repentina que o Bureau havia dado. Obviamente, a Rainha do Verão foi incluída nos jogadores do Dragão Vermelho mencionados. Se conseguissem pegar a Rainha do Verão, quantas recompensas receberiam? Além disso, a Rainha do Verão parecia crítica apenas de relance. Foi possível, não havia dúvida de que era isso que os sobreviventes pensavam. Mas ainda assim, ninguém atacou. Eles estavam verificando sua força primeiro. Quang. Só então, a Rainha do Verão olhou em volta depois de pousar. Seu rosto furioso se virou. Ela estava procurando por algo com seus olhos cortados verticalmente.
A pessoa que completou a missão. Ela procurava quem matou Vieira Doom. A pedra filosofal. Onde está a pedra filosofal? Ela gritou com uma voz veemente. Seu rugido ecoou pelos desfiladeiros, sacudindo o mundo infinito da noite. Mas é claro, não era como se a pedra filosofal fosse aparecer de repente, já que Yon-Woo já havia se livrado dela. Seus olhos estavam cheios de loucura enquanto ela procurava a pessoa sobre quem liberar sua ira. Então, Yon-Woo estava à sua vista. Como foi ela quem deu a missão? Ela descobriu quem era imediatamente. Isso. Ela bateu no chão como se fosse esmagar Yon-Woo a qualquer momento. Yon-Woo esperou o momento certo para atacar. Se tivesse sucesso, poderia matar o inimigo que parecia tão distante com suas próprias mãos. Isto foi uma aposta com sua vida em jogo. Havia 50% de chance de ele ter sucesso. Não, se ele fosse franco, havia menos de 10% de chance de sucesso. Yon-Woo apostou tudo nesta aposta com apenas 10% de chance de sucesso, porque mesmo isso era bastante alto. Ele sentiu como se seu peito estivesse apertando com a pressão. Mesmo assim, Yon-Woo estava feliz com esta chance. Enquanto a adrenalina bombeava por todo seu corpo, ele agarrou Vigrid ainda mais forte. Justamente quando a Rainha do Verão estava correndo em sua direção, ele sentiu uma mão agarrar seu ombro. Quando ele olhou para trás, Yon-Woo sentiu como se toda a sua atenção tivesse desaparecido. Sezeung-nin. O rei marcial estava sorrindo para ele. Os outros membros da tribo também estavam atrás dele. Foi um encontro completamente inesperado. Por que a tribo de um chifre estava aqui? Mas agora que eles estavam aqui, Yon-Woo tinha certeza de que poderiam derrotar a Rainha do Verão. A possibilidade de 10% aumentou para 90%. O rei marcial deu 2 tapinhas nos ombros de Yon-Woo, como se lhe dissesse para não se preocupar e colocou as mãos nos bolsos enquanto avançava. O que? Senhora, do que você está falando? A Rainha do Verão cuspia as mesmas palavras repetidas vezes, completamente dominada pela loucura. O rei marcial sorriu ao ver seu estado e estendeu a mão na frente da Rainha do Verão. É isso que você está procurando? Ele acenou com o dedo médio elegantemente no ar.